Boa noite. Desativar os comentários para iniciar a nossa leitura. Hoje a gente está no 6º dia da leitura do livro A Cultura do Jejum, do Luciano Subirá. Vamos lá. Luing e Dean Briggs comentam sobre aquela convocação. Quando um homem como Bill Briggs, sem dúvida um dos maiores evangelistas e líderes de movimentos estudantis na história da igreja, convoca um jejum de 40 dias, não é hora de discutir particularidades de doutrina e ocasião apropriada. Ambos atenderam à convocação e jejuaram pelo período proposto e afirmaram: um extraordinário despertamento espiritual teve início antes do fim do ano 2000, na forma de um movimento de oração mundial. Em 1999, uma série de eventos foi sincronizado pelo relógio divino. Os líderes que lançaram uma grande escalada de oração espalharam-se pelo planeta. Eles não se conheciam e não haviam coordenado o trabalho, mas desde aqueles primeiros esforços hesitantes, uma casa de oração para todos os povos, Isaías 56:7, de âmbito mundial, tornou-se legítima pela primeira vez na história. Eles destacam movimentos que se iniciaram naquela época, como o Movimento de Oração 24/7, em 1999, por Pat Craig, a Casa Internacional de Oração, iniciada em Kansas City, Estados Unidos, por Mike Binkle. Também em 1999, o ministério que mantém a oração contínua há mais de 2 décadas e teve seu alcance e capacidade de mobilização ampliados imensuravelmente por meio das transmissões online, atingindo o mundo todo, o The Call, também iniciado em 1999, quando Lou Engle reuniu quase 500 mil de jovens para um dia de jejum e oração em frente à Casa Branca. Além do Dia Mundial de Oração, iniciado em 2000 pelo sul-africano Graham Power, obviamente a lista está longe de ser completa, mas indica, a título de exemplo, ações que creio serem parte de um movimento propulsor maior de preparação para a chegada das últimas chuvas. Sou grato a Deus pela vida de Valnice Milhomens, que ainda na década de 90 começou a ensinar com profundidade sobre o jejum. Ela foi uma das pessoas que mais me inspirou a desenvolver essa disciplina. Em seu clássico livro O Jejum e a Redenção do Brasil, já citado anteriormente, ela afirma: o jejum não tem sido uma prática comum em muitos arraiais evangélicos, mas ficaremos surpresos de ver a importância que ele tem na Bíblia. Graças a Deus, hoje o número dos que se voltam a este salutar exercício espiritual cresce muito. Um novo dia tem raiado e há uma fome espiritual no coração de multidões de discípulos, que buscam viver no vigor e poder da Igreja Apostólica. Vivemos dias de renovação espiritual numa grande ala da Igreja. Seu clamor tem subido ao céu e o Espírito de Deus desperta nossos corações e fá-los arder de fome e sede por uma vida cristã autêntica, que afete o mundo que nos cerca. Um povo se levanta no meio da igreja, anelando ver a noiva imaculada, sem manchas, nem ruga ou defeito algum, mas santa e irrepreensível. E certamente, nas dores de parto por um avivamento espiritual, descobrir-se-á o caminho bíblico da prática do jejum ao Senhor. Penso que a frase, nas dores de parto por um avivamento espiritual, descobrir-se-á o caminho bíblico da prática do jejum ao Senhor, continua soando tão verdadeira e profética quanto na época em que foi escrita, há quase 3 décadas. Marcador de um novo tempo. O jejum, no contexto que tenho abordado, de preparação para um avivamento, de um avanço significativo para uma grande colheita, bem como da santificação necessária à igreja antes da vinda de Cristo, é essencial. Jesus, antes de dar início ao seu poderoso ministério terreno, jejuou. É evidente que, embora não se possa afirmar que seja o único fator propulsionador de uma nova estação, o jejum, no mínimo, é parte dessa equação. Já demonstramos que Cristo previu e instruiu que seus discípulos jejuariam quando ele fosse tirado. Certamente isso foi colocado em prática, embora o livro de Atos registre apenas alguns poucos exemplos. O ministério de Paulo, o apóstolo dos gentios, nasceu quando, após sua conversão, ele estava trancado por 3 dias, durante os quais nada comeu nem bebeu. Atos 9:9. Orando, Atos 9:11, Ananias foi enviado a ele com uma mensagem clara:
Este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e reis, bem como diante dos filhos de Israel. Atos 9:15. O jejum de Paulo, então, antecedeu seu envio. Quando uma nova estação missionária teve início, na qual a igreja deixou de praticar apenas missões acidentais provocadas pela perseguição de Atos 8:1-4, e migrou para a prática de missões intencionais, concebidas por projeto e direção do Espírito Santo, o jejum é novamente encontrado precedendo a nova estação. Enquanto eles estavam adorando o Senhor e jejuando, o Espírito Santo disse: Separe-me agora Barnabé e Saulo para a obra a que eu tenho chamado. Então, jejuando e orando e impondo as mãos sobre eles, os despediram. Atos 13, do 2 ao 3. O jejum estava lá antes do envio, quando o projeto era gerado espiritualmente, e também estava na hora da imposição de mãos e do envio propriamente dito. Ademais, o jejum é encontrado em um desdobramento do mesmo episódio, quando Paulo e Barnabé, depois de terem pregado o Evangelho e plantado igrejas em várias cidades dos gentios, retornaram levantando os primeiros líderes que as impulsionaram ao crescimento e multiplicação. Como se deu o início do ministério daqueles líderes? A Escritura também nos revela, e, promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros, depois de orar com jejuns, os encomendaram ao Senhor, em quem haviam crido. Atos 14:23. John Piper, referindo-se ao marco de um novo tempo produzido pelos jejuadores de Antioquia, comenta: O jejum de Atos 13 mudou o curso da história. É quase impossível exagerar a importância histórica desse momento para o mundo. Antes dessa palavra do Espírito Santo, não parece ter existido nenhuma missão organizada da igreja para além da margem oriental do Mediterrâneo. Antes disso, Paulo não tinha feito nenhuma viagem missionária na direção do Ocidente, para a Ásia Menor, a Grécia, Roma ou Espanha. Antes disso, Paulo não tinha escrito nenhuma de suas cartas, que foram resultado de suas viagens missionárias que começaram nesse ponto. Esse momento de oração e jejum resultou em movimentos missionários que arremessaram o cristianismo de uma posição de obscuridade à posição de religião dominante no Império Romano no período de 2 séculos e meio, e que iria produzir 1,3 bilhão de adeptos da religião cristã atual, com um testemunho cristão em virtualmente todos os países do mundo. E 13 em 27 dos livros do Novo Testamento, as cartas de Paulo foram resultado do ministério que foi lançado nesse momento histórico de oração e jejum. Então, penso que é justo dizer que Deus se agradou em tornar a adoração, a oração e o jejum a alavanca lançadora de uma missão que mudaria o curso da história do mundo. Haverá aqui alguma ligação para nós? O pastor Batista ainda afirmou: há em nossos dias um senso crescente entre muitos de que a redescoberta do jejum, como um clamor do coração penitente a Deus por reavivamento, possa ser o meio que Deus usaria para despertar e reformar sua igreja. Alguns poderiam acreditar que existir registro bíblico de jejum precedendo cada um desses significativos episódios seria coincidência. Para mim, trata-se de um padrão. Jesus, Paulo, os líderes da igreja de Antioquia, os presbíteros estabelecidos nas demais igrejas gentílicas. Poderíamos incluir na lista até mesmo a consagração de Jesus no templo, quando a profetisa Ana, que adorava noite e dia com jejum e orações, e chegando naquela hora, dava graças a Deus e falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Atos 2, 37 e 38. Sigo citando John Piper, que fecha seu raciocínio com outra argumentação. Alguns observaram que em Atos 13, do 1 ao 4, havia 3 atividades acontecendo. Aqueles mestres e profetas estavam adorando, orando e jejuando. Dessas 3 atividades, 2 estão vivenciando um ressurgimento mundial nos nossos dias. Ele comenta que houve avanço na adoração e na oração nos últimos anos, mas arremata: no entanto, das 3 atividades citadas em Atos 13, do 1 ao 4, adoração, oração e jejum, o jejum não tem experimentado esse departamento, a não ser talvez em uns poucos lugares, como na Coreia do Sul. Isso nos leva a perguntar: não poderia Deus ordenar
que suas bênçãos plenas venham sobre a igreja quando prevalecermos em oração com a intensidade do jejum? E esse tipo de intensificação na adoração é que o jejum é. Concordo que o jejum, à semelhança do que tem ocorrido com a adoração e a oração das últimas décadas, também experimentará um despertamento. Ele ajudará a pavimentar um caminho de avivamento por conduzir-nos a um autoesvaziamento. Este, por sua vez, precederá um extraordinário enchimento divino. Como resgatar o jejum? Se o jejum, juntamente com oração e arrependimento, é uma peça tão fundamental no desdobramento dos cenários proféticos vindouros, é evidente que precisa ser resgatado. Entendo que Deus quer criar a cultura do jejum em larga escala, na igreja como um todo, e não apenas em determinados grupos. A pergunta pertinente é: como resgatar a cultura do jejum que se desvaneceu ao longo do tempo? Reconheço que o único meio pela qual qualquer verdade negligenciada pode ser restaurada é pelo retorno de sua proclamação. Foi assim quando os reformadores, depois de séculos de uma cultura implementada entre os cristãos acerca da salvação por obras, levantaram-se para reafirmar: porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Efésios 2, 8, 9. Semelhantemente, uma mobilização profética inspirada e provida pelos céus despertará tanto o entendimento bíblico como também a prática do jejum. Encerro este capítulo com as palavras de Mahesh Chavda. Deus está chamando a Igreja Mundial para a oração e o jejum corporativos como nunca feito antes, porque temos de enfrentar uma colheita iminente, com proporções globais e monumentais. É hora de respondermos ao chamado divino da oração e do jejum como um só povo, unidos ao redor de um só Salvador, uma só fé e um só Senhor. Você está disposto a corresponder esse chamado? Capítulo 4. O que é o jejum? Uma chave para a vida cristã de sucesso que se encontra na Bíblia. Foi perdida, deixada de lado e tirada do contexto pela igreja de hoje. Essa chave é o jejum. O jejum bíblico é, em essência, uma abstinência intencional de alimentos visando a propósitos espirituais. Pode incluir, em períodos menores, a privação da ingestão de água, embora seja feito normalmente sem tal contenção. Também possui variações que admitem a abstinência parcial, excluindo apenas determinados grupos de alimentos, porém permitidos outros. A palavra empregada nos manuscritos gregos e traduzida como jejum é nesteia, derivada de ne, elemento de negação, e estio, comer. Significa abstinência de alimentos. Podem ser adotadas outras formas de abstinência além de alimentar, conquanto fundamentalmente jejum consiste em privação de comida. O dicionário Aurélio da língua portuguesa também define jejum assim: 1. Abstinência ou abstenção total ou parcial de alimentação em determinados dias, por penitência ou prescrição religiosa ou médica. 2. Estado de quem não come desde o dia anterior. 3. Privação ou abstenção ou falta de alguma coisa. Reitero que tanto o significado quanto o uso da palavra jejum remetem inquestionavelmente à privação de comida, com o que a prática histórica também concorda. Contudo, são variáveis outras abstinências, como a que Paulo citou aos Coríntios no que se refere à intimidade sexual do casal. Não se privem um do outro, a não ser, talvez, por mútuo consentimento por algum tempo, para se dedicarem à oração. Depois, retomem a vida conjugal, para que Satanás não tente vocês por não terem domínio próprio. 1 Coríntios 7, 5. Compreende-se que, em se tratando de uma dedicação maior à oração, um dos principais motivos pelo qual se deveria jejuar pode ser útil abster-se de outros prazeres lícitos além da comida. O objetivo é mortificar a carne e buscar a Deus de forma ainda mais intensa. É claro que, naquele contexto, o apóstolo definiu critérios. Deve haver acordo entre o casal, subentendido na expressão mútuo consentimento, além de que a pausa na intimidade deve dar-se apenas por um tempo, ou seja, não se estende muito. Isso não significa que todo jejum deve incluir a abstinência da intimidade sexual, nem que esse tipo de abstinência, por sua vez, requeira ser acompanhado de abstenção alimentar.
Ambas representam uma disposição de abrir mão de prazeres que, embora lícitos, são temporariamente interrompidos para dar foco a outro deleite, de dimensão incalculavelmente maior, o de ordem espiritual. Elas podem ser executadas em conjunto ou ainda cada parte ter seu lugar de modo isolado. Seguramente, esta é uma das perguntas que mais ouço acerca do jejum, por parte dos casados. Podemos manter um momento de intimidade física? Claro que sim, mas também pode ser que não. A decisão depende de quem jejua e do acordo com o cônjuge. Cada um jejua como bem entender e determina suas próprias regras. Ninguém é obrigado a praticar abstinência sexual, nem quem jejua e nem muito menos o cônjuge que não está jejuando. Ao tratar da importância de não privar sexualmente o cônjuge, o apóstolo não mencionaria uma exceção que não fosse cabível e de bom senso. O que está em questão é a possibilidade de o jejum ser feito a partir de outros tipos de abstinência, e não somente de abstinência alimentar. No entanto, insisto na observação do significado elementar. O jejum continua sendo, em sua essência, a abstenção de comida para buscar a Deus. Dito isso, acredito que em tempos modernos a abstinência de entretenimentos, filmes, seriados, uso de internet, etc. também pode e deveria ser incluída nos nossos jejuns. Vale, nesse interim, considerar a advertência feita por Leonard Ravenhill em 1907-1994, em um de seus famosos sermões, disponível na internet, de que o entretenimento se tem tornado o substituto diabólico da verdadeira alegria. Prefiro ver o jejum de entretenimentos, contudo, como abstinência complementar e não excludente do jejum de alimentos. Como veremos adiante, não há regras rígidas a respeito do jejum. Para cada um faz como, quando e com a frequência que quiser, a menos que receba um direcionamento específico do Espírito Santo. O jejum será como cada cristão escolher. O jejum não é, como alguns pensam, uma espécie de moeda de troca ou ferramenta de barganha. Também não é um sacrifício que por si só gera recompensas. Isso tudo seria uma contradição à graça revelada em Cristo, que se acessa mediante a fé. Romanos 5:2. Não jejuamos para ganhar alguma coisa, jejuamos para nos conectar com o nosso Deus sobrenatural. Estamos limpando o canal que nos conecta com a unção divina, diz Chávida. Embora Jesus tenha garantido que haveria recompensa, e o seu Pai, que o vê em secreto, lhe dará a recompensa, Mateus 6,18, o jejum não é em si o fator responsável pelo resultado, apesar de ser indubitavelmente um excelente auxílio para o exercício da fé que sim conduz-nos aos resultados. O jejum é, antes de mais nada, uma ferramenta utilizada na busca a Deus, que contribui para o processo de rendição. Ele potencializa a mortificação da carne e seus apetites, levando-nos a desejar sem impedimentos as coisas celestes. Outras bênçãos, decorrentes de seu uso adequado, são mera consequência. Elas constituem efeito colateral e não o propósito. Boa noite, até amanhã.